Olá pessoal, tudo bem? Top atualidades na área, semana de 31 de agosto a 4 de setembro de 2021. Vamos dar uma olhada no nosso mural de notícias? Bolsonaro sanciona com 5 vetos projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. PIB do Brasil recua 0,1% no segundo trimestre e recuperação perde fôlego. Brasil não sabe a causa de 17 mil mortes violentas em 2019. Lei anti-aborto mais restritiva entra em vigor no Texas. Carlos Bolsonaro tem sigilos fiscal e bancário quebrados pela justiça em apuração sobre funcionários fantasmas. A nossa notícia de destaque da semana é: Bolsonaro sanciona com 5 vetos, projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Bom, o primeiro ponto importante, talvez, para a gente entender essa notícia é o que seria essa Lei de Segurança Nacional. Então, vamos rapidamente tentar entender. Ela é um desdobramento daquilo que ficou conhecido como Doutrina de Segurança Nacional. Ela foi criada em 1983 e utilizada em várias oportunidades para silenciar críticos do governo, para permitir a perseguição política. Tá? Então nós temos esta Lei de Segurança Nacional. Os dispositivos dela, a ideia desses dispositivos é proteger a ordem social e política. O fato é que nos últimos meses ela foi amplamente utilizada. Como assim, Márcio? Foi utilizada? Alguns exemplos. Quando pessoas realizaram críticas ao governo Bolsonaro, como no caso do Felipe Neto, blogueiro famoso aí, que chamou o Bolsonaro de genocida, foi aplicada essa legislação. E contra apoiadores do Jair Bolsonaro também foi utilizado. Vamos dar um exemplo do Daniel Silveira. Então, o STF, em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes, utilizou a Lei de Segurança Nacional para mandar prender o deputado Daniel Silveira. Então, muito utilizada nos últimos meses. O fato, pessoal, é que esta legislação ela é considerada por muitos defasada. Olha, não deveria ser utilizada. Por quê? Ela colide, por exemplo, para várias pessoas, com o direito de liberdade de expressão previsto na Constituição Federal de 88. Então, foi desenvolvido um projeto para substituir a Lei de Segurança Nacional. Esse projeto vai acrescentar artigos ao Código Penal. Então, muito daquilo que estava na Lei de Segurança Nacional será incorporado no Código Penal para definir crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, alguns exemplos do que serão considerados crimes contra o Estado Democrático de Direito: golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, violência política, comunicação enganosa de massa, atentado a direito de manifestação, sabotagem. Então são alguns aspectos inseridos nesse projeto que substituirá a Lei de Segurança Nacional. Márcio, então o Bolsonaro sancionou este projeto e isso está valendo? É mais ou menos assim. Vamos dar uma olhada em alguns pontos de veto que são importantes para a gente discutir aqui. Então o Bolsonaro vetou 5 pontos. Um deles, por exemplo, aquele que previa punição a atos de comunicação enganosa em massa. Simplificando, se você divulga fake news, se você coopera para isso, você está divulgando, você está colocando aí comunicação enganosa em massa. Então, era previsto uma punição para esses casos. Bolsonaro vetou. Ok? Segundo ponto, existia uma punição para quem impedisse o livre e pacífico exercício de manifestação. Também foi vetado pelo Bolsonaro. Ele diz que é difícil definir o que é pacífico, é algo muito subjetivo. Um outro ponto vetado pelo presidente Jair Bolsonaro era o aumento em 50% do tempo de condenação de militares, caso o crime atentasse contra o Estado de Direito. Então, Bolsonaro também vetou este item. Um quarto item, o aumento da pena em 1/3 em caso de crime contra o Estado Democrático de Direito, se cometido com violência grave, com uso de arma de fogo ou por funcionário público.
O Bolsonaro diz, olha, ninguém pode ser punido pelo simples fato de ser funcionário público, uma pena maior. Esse foi o entendimento do presidente. E por fim, o quinto veto do presidente Jair Bolsonaro era de um dispositivo que dizia, permitia aos partidos políticos com representação no Congresso mover ação sobre crimes contra instituições democráticas no processo eleitoral, caso o Ministério Público não o fizesse, ok? Então, esses 5 dispositivos, esses 5 itens, foram vetados pelo presidente Bolsonaro. O projeto agora volta para a Câmara para confirmar ou não os vetos do Jair Bolsonaro. Fica de olho, é um tema bem relevante, um tema com muito potencial para aparecer na sua prova de atualidades. O tema tem relação com ordem política e social e com Estado de Direito. Como sugestão de leitura eu deixo Lei de Segurança Nacional. O que é? A nossa segunda notícia da semana está associada à economia brasileira. Olha a manchete. PIB do Brasil recua 0,1% no segundo trimestre e recuperação perde fôlego. Quando a gente fala em PIB, conceito técnico dele é a soma de todos os bens e serviços produzidos no território durante determinado período. Então, no Brasil, no segundo trimestre de 2021, nós tivemos um recuo de 0,1%. Se você acompanhar no gráfico em tela os trimestres anteriores, nós vínhamos de 3 trimestres consecutivos de alta. E agora, essa recuperação econômica parece perder fôlego. O que explica, em parte, essa queda do PIB? Os dados demonstram que ocorreu uma retração na agropecuária, um setor muito importante para o PIB brasileiro, retração na indústria e nos investimentos. E o consumo das famílias está estagnado. Mesmo assim, a previsão para 2021 é de um crescimento de 5%. Só vamos lembrar um aspecto. Essa previsão de um crescimento de 5%, ela é realizada com base no ano anterior, no ano de 2020, em que tivemos um péssimo resultado no PIB. Então, a base de comparação não é das melhores. Isso vai explicar, então, o possível crescimento brasileiro de 5% no ano de 2021. E aí um dado interessante, foi divulgado um ranking com 48 países e dados sobre o segundo trimestre do PIB, desses países. O Brasil ficou na 38ª posição em um ranking com 48 países. Então parece que a nossa economia ela tem um ritmo de recuperação um pouco menos intenso que outros países. Beleza? O tema tem relação com economia nacional, com crescimento econômico, sugestão de leitura, o que é o PIB? A terceira notícia da semana, notícia internacional agora, lei anti-aborto mais restritiva entra em vigor no Texas. Bom, pessoal, esse fato é interessante. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa lei é considerada a mais restritiva do país. Seguinte, a lei deve impedir a maior parte dos abortos após 6 semanas de gestação. Tá? Márcio, por quê? O que essa lei tem de novo? É o seguinte, a partir do momento que for detectado o batimento cardíaco fetal, o aborto está proibido. Então isso ocorre, segundo os técnicos aí, próximo de 6 semanas, ou a partir da 6ª semana, ok? Então, diante desse contexto, dificilmente você terá um aborto após a 6ª semana. Tá, Márcio, mas como era antes? Nos Estados Unidos existia o seguinte entendimento desde 1973, que enquanto o aborto ele seria permitido até o momento em que o feto não estivesse apto a viver fora do útero. Isso ocorria entre 22 e 24 semanas de gravidez. Com um novo entendimento, isso cai para 6 semanas. A lei, obviamente, ela tem sido debatida, ela não é unânime por parte da opinião pública. Algumas pessoas alegam que com 6 semanas a mulher sequer sabe que está grávida. Então, há um debate bem intenso. Um outro ponto curioso nessa lei é o seguinte. Ela coloca que qualquer cidadão pode processar uma pessoa que ajuda ou seja cúmplice de um aborto ilegal. Então, há um temor também que muitas pessoas iniciem uma onda de processos em busca de caça de recompensas. Então, um debate longo.
O que é importante você saber dessa notícia, pensando em prova de atualidades, né? Qual foi o parâmetro utilizado nessa nova lei? Então, o parâmetro aí, o item-chave é o batimento cardíaco, tanto que a lei também é apelidada de Lei do Batimento Cardíaco, e o local de ocorrência, então, no Texas, Estados Unidos. Fica de olho, hein, pessoal? O tema tem relação com criminalização do aborto e saúde pública. Sugestão de leitura? Conheça as leis sobre o aborto no mundo. Bom, quarta notícia da semana, essa notícia, esse fato, hora e outra, aparece em provas de atualidades. Brasil não sabe a causa de 17 mil mortes violentas em 2019. Nós tivemos a publicação agora do Atlas da Violência 2021. Esse Atlas ele é elaborado tradicionalmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Eles fazem essa publicação com periodicidade. E o que chamou a atenção na publicação de 2021? Ela trabalha dados de 2019. Simples. 17 mil mortes violentas não tem causa definida. Qual é o entendimento do documento? Foi observado, então, um crescimento no número de mortes violentas sem causas e uma redução no número de homicídios. A interpretação dos autores do relatório é que há uma subnotificação de homicídios. Tanto que o Brasil atingiu o menor número de homicídios em 2019 desde o início da série histórica em 1995. Então isso chamou a atenção dos pesquisadores. Muito do que deveria ter sido considerado homicídio apareceu como morte sem causa. Então essa foi a manchete que estampou vários jornais brasileiros. Outras constatações importantes. Negros são 76% das vítimas de homicídios. Tá? Um aspecto importante aí dessas mortes violentas, homicídios. Beleza? 53% são jovens, entre 15 e 29 anos. Então, jovem, negro e acrescento da periferia são as maiores vítimas de homicídios. Um outro aspecto importante, constatado pela pesquisa, falta informações sobre violência contra a população LGBTQIA+. E um outro aspecto valioso, outro aspecto que você tem que ficar de olho pensando em prova. Foi registrado um aumento no assassinato de indígenas e um aumento na agressão contra a população com deficiência por hora no país. Então, fica de olho. Hora e outra tem prova pedindo fatos, notas divulgados pelo Atlas da Violência. Então, o tema tem relação com violência e desigualdade social. Sugestão de leitura, o próprio Atlas, tá? Atlas da Violência de 2021. Bom, a nossa quinta notícia da semana é: Carlos Bolsonaro tem sigilos fiscal e bancário quebrados pela Justiça, em apuração sobre funcionários fantasma. Carlos Bolsonaro é filho do presidente Jair Bolsonaro, vereador no estado do Rio de Janeiro, e o Tribunal de Justiça do Rio determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal do vereador. Márcio, por quê? Então, ele é alvo de uma investigação que apura a contratação de funcionários fantasmas no seu gabinete. Tá? Essa investigação foi aberta em julho de 2019, mas pela primeira vez há um entendimento aí, a possibilidade da prática de rachadinha no seu gabinete. E o interessante é que os promotores colocaram em nota que esse modus operandi da rachadinha também foi detectado no gabinete do seu irmão, enquanto deputado estadual, Flávio Bolsonaro. Falando nisso, esta semana, fica de olho também nessa notícia, esta semana um ex-funcionário da família Bolsonaro diz que devolvia 80% dos salários. Então, muito blá blá blá, muita conversa, muito indício de rachadinha envolvendo vários integrantes da família Bolsonaro. Ok? O tema tem relação com política e com rachadinha. Sugestão de leitura: a prática vulgarmente denominada rachadinha configura crime? Olá pessoal, vamos para o nosso desafio da semana? Então, questão elaborada pelo professor. Pelo menos 46 pessoas morreram em decorrência das enchentes que atingiram a costa leste dos Estados Unidos durante a passagem do furacão, disseram autoridades nesta quinta-feira. Os efeitos do furacão desencadearam inundações mortais em velocidade recorde em Nova York, na Filadélfia,
em outras partes do leste dos Estados Unidos, como consequência das tempestades sem precedentes da noite de quarta-feira, com as águas invadindo casas e veículos. Resumindo o enunciado, nós temos em tela a ocorrência de um furacão que atingiu os Estados Unidos e matou pelo menos 46 pessoas. Vamos ver o que a notícia ou o que a questão espera do candidato. A notícia faz referência ao furacão, alternativa A, Matthew, alternativa B, Sandy, C, Katrina, D, Ida ou E, Patrícia. Uma questão de localização. Hora e outra aparece em provas de atualidades. O que você marcou? Pausa aí e responde. Pausou? Despausou? Podemos ir para a resposta? Vamos entender então. A questão em tela, a alternativa correta é a alternativa D. O nome do furacão é Ida. Então, o furacão Ida matou 46 pessoas na costa leste dos Estados Unidos. Nova York teve, pessoal, a maior quantidade de chuvas em 152 anos. Vamos lembrar que toda vez que aparece uma questão de desastre natural, como furacão, é comum a banca questionar você sobre o nome do evento ou o local de ocorrência. Então, o furacão Ida se destacou pelos estragos que efetuou em Nova York. Uma dica aí, a ida desse furacão foi catastrófica, ok? Fica de olho, estamos na temporada de furacões no Atlântico Norte e devem surgir novos. A nomenclatura dos furacões, ela alterna um nome feminino e um nome masculino. Fica de olho. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo Top Atualidades. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!